Prezado irmão, irmã, amigo, amiga, você que é inscrito no nosso canal, mensagem da última hora.org.br. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você que ainda não se inscreveu, está acessando pela primeira vez nosso canal, não conhece ainda os conteúdos do nosso canal, não sabem ainda, né, que tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, está acessando pela primeira vez. Então, se você quiser saber sobre o que você vai ouvir aqui, você pode continuar acompanhando essa programação, assistir até o final, mas você também pode parar e clicar no link que tem abaixo desse vídeo, num link para uma série de vídeos com o título Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Essa é a pergunta que nós te fazemos. Você crê na Bíblia? Crê? Tem a revelação da Bíblia? Sim? Bom, então prossegue aqui na programação. Então você vai compreender. Se você tem revelação, então certamente você sabe do que nós vamos te dizer agora. Você já é conhecedor, já crê na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Agora, se você ainda não ouviu falar, não conhece a essência da mensagem que Deus enviou para os nossos dias, segundo Amós 3:7, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, se você não sabe do que nós estamos falando, então, meu irmão, com todo respeito, você ainda não recebeu a revelação da palavra de Deus. Então você precisa mesmo acessar esse link que está aqui abaixo desse vídeo e acessar esta série. Você crê na Bíblia? Porque ali nós vamos apresentar, para quem nunca ouviu falar, apresentar a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Mas também pode ser que você já ouviu falar da mensagem, que você seja até um crente da mensagem, chamado crente da mensagem, mas você ainda não sabe por quê, não sabe direito por que Deus enviou uma mensagem para os nossos dias. Você não compreendeu ainda. Então, meu irmão, minha irmã, você está achando que você é um revelado, uma revelada, que você já recebeu a revelação de Deus, mas você ainda não recebeu. Você também está precisando acessar essa série e mastigando ali devagarzinho cada vídeo, conferindo com a Bíblia, para você compreender. E pode ser que você esteja afiliado a uma igreja, ouvinte da mensagem, afiliado a uma igreja, a um grupo e tal, e está confiando nisso. Com todo respeito, meu irmão, minha irmã, você está precisando também acessar essa série, viu? Está precisando pegar a mensagem, a Bíblia, e acompanhar cada programação. Não é que nós temos a verdade, não. Não é que nós estamos com a revelação, encontramos a fórmula do verdadeiro cristão, o verdadeiro crente do século XXI, não, dos últimos dias. Não, não é nada disso. Nós não estamos com o nariz empinado aqui, não. Aqui não tem ninguém achando que achou a fórmula, a única fórmula verdadeira do mundo inteiro. Não, não é isso. Não temos essa pretensão. Longe de nós termos esse tipo de pretensão, porque isso não existe. O que nós estamos aqui é trazendo uma contribuição para ajudar, para tentar ajudar aqueles que estão desejando ajuda, para poder compreender aquilo que Deus tem enviado para nós através de um mensageiro, da mensagem. Porque o chamado é um só. Aceite a mensagem, viva a mensagem e seja salvo. Não aceite a mensagem, não viva a mensagem e fique com a fé titubeando e caminhe para a perdição. Essa é que é a verdade. Ora, mas você não pode falar isso, que tem tantas pessoas boas dentro das igrejas e que fazem tantas coisas boas. Se você quiser debater a respeito disso, é porque você não compreendeu as palavras de Jesus. Porque alguém, uma certa vez, disse isso para Jesus.
O bom Samuel, aquele jovem mancebo encontrando com Jesus disse: mas eu dou ofertas e eu guardo os mandamentos e tudo aquilo ele fez. Era um excelente homem. O que é que Jesus respondeu para ele? Abandona tudo e me segue. Jesus, eu sou afiliado a uma boa igreja e eu faço isso, eu dou dízimos, eu dou ofertas gordas. A obra ela é sustentada por uma porcentagem da sustentação da obra é de dízimo que eu dou, é de oferta, é do meu trabalho. Esse trabalho está sustentado no que eu fiz ao longo dos anos, na minha dedicação, no meu dom. Ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando o meu dom e hoje as pessoas são chamadas através do meu dom, da confiança que tem em mim, do meu ministério, fruto do meu trabalho. Quanta sola de sapato eu queimei, eu gastei para trazer cada uma das pessoas que estão comigo hoje. E hoje eu sou líder desse grupo que foi ganhado com suor, que afronta ao suor de sangue que Deus derramou, que Jesus derramou. A pessoa usar esse tipo de argumento, eu gastei solas e solas de sapato para evangelizar, para formar essa igreja aqui. É, irmão pastor? Jesus não gastou nada, né? Enquanto ele estava lá suando sangue, você já leu a respeito disso? Do que é, do tamanho da dor que ele passou, de que um homem tem que passar para que ele possa suar sangue, transpirar sangue. Você já leu esse texto desse médico francês que fala? A gente não dá conta de chegar no final do texto, de ler a angústia que ele consegue relatar em texto. A gente não dá conta de ler, de chegar no final do texto numa leitura só. Você tem que parar, tomar uma água. Se você realmente entrar e começar a ter noção da dor que Jesus passou. Aí você vai falar que é a sola do seu sapato que trouxe esse membro para a sua igreja? Que ele é seu membro? É isso que você está falando? Que ele é fruto do seu ministério? Do seu trabalho? É isso? Esse cuidado que você tem com essas pessoas é porque você deu suor por eles? Pode até ser mesmo, não estamos duvidando disso não. Pode ser mesmo. Pode ser que você formou a sua igreja baseado no seu argumento, no seu suor, no seu sapato. E sabe o que vai acontecer? Um dia isso vai ruir. Ou no mínimo, você não está preparando esse povo para entrar lá na vida eterna, porque quem você trouxe pode não ser reconhecido por Cristo, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, sou eu, nenhum daqueles que o Pai não me deu virão a mim. Foi Jesus quem disse: virão a mim aqueles que o Pai me deu, aquele que o Espírito Santo falou no coração. É esses que virão a mim. É esses que virão a Cristo. Então, se a sua igreja é o corpo de Cristo, meu irmão, ministro, então essa igreja não é sua. Então você não pode fazer dela o que você quer. Ela é a igreja de Cristo. Tome cuidado com o que você faz com ela. Porque Cristo pagou caro por esses membros. Você está apenas contribuindo, trazendo ali a sua contribuição, o seu trabalho, né? Mas eles não são seus, eles são de Cristo. Então você está precisando ouvir mais de Cristo para cuidar melhor deles. Parece que não tem nada a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje, mas tem muito. Porque o apóstolo, o verdadeiro apóstolo, não aquele levantado por homens, porque hoje tem apóstolo, tem apóstola, tem... melhor não falar, né?
melhor não falar para não ofender, melhor não falar. Mas, né, inúmeras apóstolos e apóstolas hoje, bispos, bispas. O apóstolo, ele está acima, né? Então, tem apóstola, apóstolo. Não se qualificaria nem para ser evangelista, pela vida que tem, enfim. Mas não vamos entrar nessa questão, não. Vamos deixar a palavra de Deus falar, porque o verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, apóstolo chamado por Deus, escrevendo a um pregador, escrevendo a um ministro, Timóteo. Por isso que nós fizemos essa introdução. Você vai entender agora. Escrevendo a Timóteo no capítulo 3, falando a respeito dos últimos dias, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Só membros? Não. Líderes também. Homens amantes de si mesmos. Essa igreja é minha. Eu faço dela o que eu quero. Avarentos, presunçosos, soberbos, se colocam acima de Deus, acima da palavra, acima da Bíblia, acima da mensagem. Sou eu faço, eu sou isso, eu tenho dom, eu que mando. E às vezes, irmãos, essas características, por isso que nós dissemos na semana passada, se você tem um pastor, um ministro que está abrindo seus olhos para não confiar nele, pode ser um excelente pastor, mas se ele for chamado por Deus, se ele entende que essa igreja não é dele, mas é de Cristo, ele vai fazer o que nós falamos na semana passada. Ele vai te ajudar a olhar para Cristo, não para ele. Se ele estiver levando você para olhar para ele, ou para olhar para algum outro pastor, para algum outro líder, teoricamente acima dele, ou que tenha mais experiência que ele, ou seja lá o que for, ele não entendeu isso aqui. Ele está caracterizado dentro de alguma dessas características que o apóstolo Paulo disse: fique atento e se afaste deles. Mas se ele é um bom pastor, se ele é um pastor verdadeiramente chamado por Deus, ele está te ajudando. Por mais que ele esteja pregando a verdade, ele vai te dizer: não olhe para mim, olhe para Cristo e construa relacionamento com Cristo. Ele vai te dizer: não basta você ficar me ouvindo, não basta você ficar ouvindo o que eu estou pregando, embora eu esteja lutando para pregar a verdade. Ele vai te mostrar que não é isso que te salva. Que o que te salva é o quanto de azeite você conquistou, é o quanto de Espírito Santo você tem, é o quanto você está criando um relacionamento pessoal com Deus. O verdadeiro ministro vai te levar a isso. Se ele não está te levando a isso, abre os seus olhos. Ele está enquadrado em algumas dessas características aqui. Por mais que seja de forma sutil, por mais que ele próprio não esteja percebendo que ele está enquadrado nisso aqui. Então tem que abrir os olhos. O engano é sutil. Veja. Então nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses homens serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, erra e não acerta, erra e tenta achar um capítulo daqui, um versículo dali, um parágrafo daqui, um parágrafo dali, para mostrar que a igreja tem que pedir perdão, a igreja tem que consertar os erros que comete, o membro tem que consertar, mas ele, por ser pastor, não precisa. Ele, por ter ministério de longos anos, não precisa. Deus, ele já está automaticamente perdoado. Mentira! É soberbo, é irreconciliável. E você, que é membro, é que tem que enxergar isso. Porque líder tem de tudo quanto é tipo de coisa.
Tem líder de cabrito, tem líder de ovelha, mas também tem de gado, tem de cabrito, tem de tudo quanto é coisa. Tem líder até de animais peçonhentos. Tem um ali no meio que é líder. Então você tem que ficar esperto, você tem que ficar atento, você tem que ficar seguro daquilo que você crê. Você tem que ter fé real, não fé intelectual. Nós falamos a respeito disso na semana passada. São caluniadores, são intemperantes, são cruéis. São sem amor para com os bons. São traidores. São obstinados. São orgulhosos. Ele pode até ensinar. A Bíblia diz que quando você vê o seu irmão errando, você junta ali com 2 ou 3 testemunhas, vai nesse irmão, mostra para ele que ele está errando, presta atenção no que é ensinado. Vai no seu irmão. E ele o que é? O pastor não é teu irmão? Ele é. Então você tem que seguir o que diz a palavra. Aí vai 2 ou 3 falar com o pastor e ele depois. Mas o que a Bíblia diz? Orgulhosos. Ele nem está percebendo, mas ele está incluso nisso aqui. Estamos nos últimos dias. Orgulhoso. Não aceita ser indicado, porque ele é pastor, ele não erra. Fiquemos atentos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ele próprio não tem relacionamento com Deus, não se dedica o suficiente, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, orientou o apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um pregador. E aí a Escritura continua falando a respeito de quem nós devemos nos afastar. Pregando o sermão, os chamados para fora, nós não vamos entrar em questão aqui, detalhes, porque nós já falamos. Você não sabe do que se trata, a mensagem que Deus tem nos enviado para nós. Tem link aqui abaixo dos nossos vídeos. Não sabe o que é mensagem? Tem link abaixo dos nossos vídeos. Acessa lá a série Você Crê na Bíblia, você vai saber o que é a mensagem. Então nós vamos prosseguir. Mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, composta por vários sermões, os sermões chamados para fora, e o parágrafo 12, final do parágrafo. A mensagem do Evangelho, o Evangelho, a palavra de Deus, destruirá o incrédulo. Aquele que não crê não vai receber o Evangelho. Ele não crê. Ele não pode receber o Evangelho, ele não consegue crer. Ele não consegue receber o Evangelho. Não tem revelação. Então a mensagem do Evangelho que destruirá o incrédulo, que levará, e é a mensagem, presta atenção, e é a mensagem do Evangelho que destruirá o incrédulo, desestabilizará o incrédulo. E é a mensagem do Evangelho que levará a igreja no rapto antes que o juízo caia. Agora, como que a mensagem vai levar o eleito no rapto antes que o juízo caia? Como? É porque a mensagem, ela traz a fé de rapto. Ela traz a fé que é o fundamento, que ela é o firme fundamento. Nós vimos isso na semana passada. Mas, irmãos, não importa
ou não é suficiente. É isso que as pessoas não conseguem perceber. Eu ouço a mensagem, então a mensagem é a fé de rapto, então eu tenho fé de rapto, eu vou no rapto. A fé, ela é o firme fundamento. Mas só o fundamento não resolve. Para você construir, você precisa do fundamento, um fundamento bem feito, mas você precisa construir. Percebe? Não basta então só ficar ouvindo. Você tem que agir. E na semana passada nós vimos, não sejamos preguiçosos. Nós temos que pôr a fé para funcionar. Nós só vamos ver o Espírito Santo agindo no nosso meio quando nós começarmos a pôr nossa fé para funcionar. Essa questão de só ficar ouvindo nos faz fundamentalistas. Nós só vamos ficar ouvindo. Pronto, só vamos ficar ouvindo. Mas não vamos nunca colocar em prática. Nunca vamos colocar a fé para funcionar. Então essa mensagem ela não veio só para nos fazer fundamentalistas. E se você é conhecedor da mensagem, você sabe, a própria mensagem nos diz que existem 2 tipos de pessoas. Existe o fundamentalista, que só tem o fundamento, mas que não sai do lugar. Só tem o fundamento. E existe aquele que tem a mecânica, mas só faz barulho, porque não tem o fundamento. E do centro deve nascer aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a revelação. Então ele usa o movimento, a fé em ação, junto com o fundamento, aí sim, aí o foguete sobe. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, e que nós tenhamos e estejamos sendo orientados a colocar em prática a nossa fé, para não virarmos ouvintes, membros de igreja. Nada contra ser membro de igreja. Nós precisamos ter onde congregar. Mas não é só isso, é só nisso que nós podemos confiar a nossa fé. E é o que tem acontecido com milhares de pessoas hoje. Não tem enxergado que há algo a mais do que isso. Está pensando que só ser membro de igreja salva. E não é isso. Só isso não é suficiente. É claro que não é agradável ouvir um conteúdo desse, não é mesmo. É mais agradável ficar ouvindo que basta ouvir, que basta ser membro de igreja. Dá milhares de likes, de cliques e de visualizações e de inscrições no canal. A gente sabe disso. Mas nós não estamos nos propondo a ter likes, inscritos, visualizações e fãs, isso e aquilo. Não. Nosso conteúdo não é para isso. Nosso conteúdo é para aquele cristão, para aquela cristã que deseja se alimentar da palavra. E que está se sentindo bem porque está percebendo que a sua fé está sendo elevada à medida que está se alimentando daquilo que está lhe impulsionando a criar relacionamento com Deus, porque é isso que a mensagem nos diz que nós temos que fazer. Está errado aquele que está agindo de forma diferente, mas a mensagem nos diz que é isso que temos que fazer. É que nós temos que pôr a nossa fé para agir em ação. É crer, mas também agir. Nós vimos a semana passada. Então, a mensagem do rapto, ela vem para isso. E aqui, no parágrafo 13, diz assim, parágrafo 13, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando isso for feito, então será o tempo do fim. Quando o evangelho alcançar o mundo, não a religião, mas o evangelho, quando o evangelho alcançar o mundo, nosso bendito Salvador disse, então será o fim.
Ele nunca disse quando se distribuíssem folhetos pelo mundo. Então tem gente que pensa que como o mundo inteiro recebeu Bíblia, então pronto, o evangelho já está espalhado pelo mundo. Como o mundo todo recebeu livretos falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus, está aqui, ó. Eu não estou inventando, não. Se você tem aí os sermões chamados para fora, parágrafo 13, está aqui. É ele que está dizendo. Ele nunca disse quando se distribuíssem folhetos pelo mundo. Livretos, folhetos. Não é isso. Ou quando se enviassem Bíblias pelo mundo, ou quando se enviassem missionários pelo mundo. Não é isso que ele disse. Quando pela internet fosse todos os canais do mundo, todos os países do mundo tivessem acesso à internet, não é isso. Muitas pessoas vão se sentir decepcionadas quando chegarem lá naquele dia. E elas dirão assim, mas Senhor, eu era membro do pastor fulano de tal, do líder fulano de tal, do grupo fulano de tal, do grupo do fulano, do grupo tal, e quer dizer que eu não vou entrar então? É que não vai ter essa oportunidade. Mas se tivesse, talvez ali no céu, Deus perguntasse para a pessoa assim, escuta, mas qual capítulo da Bíblia diz que se você tivesse afiliado à igreja você estaria salvo? Me diz, qual versículo da Bíblia que você leu isso? Aí seria uma decepção. Em outras palavras, o próprio Jesus disse, quando ele disse que muitos chegarão naquele dia, mas Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônio, nós pregamos o evangelho, e ele vai dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço. Está dizendo o que nós acabamos de dizer, só que está em outras palavras. Então vai confiando naquilo que não está na palavra de Deus e vai querer se justificar lá depois. Ou segue o caminho, aquilo que é o correto, que é a linha correta, ou está correndo o risco de ser decepcionado lá naquele dia. Então veja, ele nunca disse quando se distribuíssem folhetos pelo mundo, mensagem no mundo inteiro, a mensagem já atingiu na forma escrita, em digital, já chegou no mundo inteiro, pronto, então agora vai se dar o rápido. Ou quando se enviassem Bíblias pelo mundo, quando se enviassem missionários pelo mundo. Não foi isso que ele falou. Foi quando o evangelho fosse pregado. Então, o que é o evangelho? Paulo disse, o evangelho não veio a nós não somente em palavras, mas pelo poder e demonstração do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos da palavra falada, da palavra ouvida, mas nós precisamos também da manifestação do Espírito Santo. Da verdadeira manifestação do Espírito Santo. É que a maioria das pessoas não sabe o que é a verdadeira manifestação do Espírito Santo, não tem revelação. Pois se você seguir o próximo versículo, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para manifestar-se como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concluindo aqui, parágrafo 22, no meio do parágrafo, sermãos chamados para fora. Melhor, parágrafo 20. Estou passando um pouco mais para frente aqui, para que nós possamos
concluir dentro do nosso tempo aqui, né? É o parágrafo 22 mesmo. Final do parágrafo. Meio do parágrafo. E Cristo é a arca de segurança. Final. Corram para a luz o mais rápido que puderem. A luz. Cristo. Jesus. E aceitem a sua mensagem de misericórdia. Parágrafo 25. Fujam da teologia feita pelo homem. Saiam para o meio do campo na graça de Deus e clamem por misericórdia, pois é o sangue de seu próprio Filho que nos dá misericórdia. Afastem-se deste velho mundo de dúvida. Afastem-se das suas superstições. Aceitem a mensagem de misericórdia de Deus e sua mensagem de libertação. E fujam para o meio da sua graça e clamem: ó Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pois os muros dessas doutrinas feitos pelo homem vão ruir e perecer com o mundo incrédulo, porque os que não creem perecem com os incrédulos. Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra é profundíssima. E se não for através do Espírito Santo, da revelação do teu Espírito Santo, jamais nós vamos poder compreendê-la. Por isso nós oramos, ó Pai, que desça sobre cada um dos teus filhos revelação. Revelação para que eles possam compreender verdadeiramente a tua palavra nesses dias tenebrosos, enganosos que nós estamos vivendo. Entregamos a ti a vida do meu irmão, da minha irmã, e rogamos sobre cada um deles bênçãos do Senhor, atendimento de toda e qualquer necessidade que o meu irmão, que a minha irmã esteja precisando agora. E que esteja colocando diante do Senhor agora, Senhor. E ela está dizendo agora, Senhor, eu tenho esta necessidade. Coloque diante do Senhor a necessidade que você tem. Diga agora, eu preciso disto. E diga o que você precisa. E uma vez que você disse, creia, você vai receber em nome do Senhor Jesus, porque Ele prometeu que Ele supriria cada necessidade e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pede o que você precisa e confie, segure com fé, para que depois você possa testemunhar que Deus se fez presente na tua vida. Fala o que você precisa agora e confia que você vai receber, porque você vai testemunhar, porque Ele quer te dar, Ele quer te abençoar. Receba, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.